Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre uma resenha desse livro aqui, do Adversário Secreto, de Agatha Christie. Esse livro eu li há pouco tempo, eu fiquei de resenha aqui no canal, tá? Mas eu estou trazendo aí vários livros aí dela para poder contabilizar mais essa questão de mistério, de suspense, de questão de polícias, espionagem, como fala nesse livro. Em comparação a esse livro com o de Poirot, que eu já apresentei aqui alguns livros dele, foi bem diferente. Esse aqui foi novidade pra mim, porque é uma dupla entre Tommy e da Pence, do Pence, não sei como pronunciar o nome da garota, né, da mulher, digamos assim. Porque é um nome inglês, como de fato é, como uma coisa óbvia. Esse aqui esse livro foi, como eu já falei, foi uma grande novidade para mim, porque ele relata mais a questão de espionagem. Poirot não, ele mais investigação, ele relata mais a questão de comportamentos, em questão de, de, de lidar muito com mortes, dessas coisas. E aqui você lidar com algumas mesmo, mas ele relata mais em questão de espionagem, de você saber por que ficar é mais pra ação, essas coisas. Então, foi uma novidade pra mim. Foi um dos primeiros livros assim que realmente relata essa questão de espionagem, porque dificilmente eu vejo, e quando eu pego assim, grande novidade pra mim. Vamos falar sobre a dupla, né, como em comparação. Eles dois são grandes amigos, tipo, digamos assim, que durante o drama, alguns momentos, o Tommy relata que eles viveram desde criança e se separaram logo depois aí da Primeira Guerra Mundial. Aí pra fazer ele como é que diz? Pra seguir o exército, e ela, como enfermeira, como ela já relata, ela passa por vários empregos em hospital, em empregada, enfim. Todo mês ela passou tipo 12 meses, não, 10 meses, como ela fala aqui, 10 meses, cada mês fazendo alguma coisa. Isso a do Pence, como eu falo. Eu não falo. Se eu estiver errada, pode falar aqui nos comentários. Mas ela relata que passou 10 meses, cada um mês sendo alguma coisa. Enfermeira, lavadeira, lava-louça, essas coisas. Cada mês ela fazia alguma coisa. Ela relata isso no momento que eles se encontram após a Primeira Guerra Mundial, que tendo após bem o primeiro capítulo. Essa edição, você vê aqui uma introdução bem renovada. Eu achei. Essa edição é da Globo Livros, tá, gente? Como vocês podem ver. Essa edição eu achei muito, muito, muito boa mesmo, muito boa. Apesar de ser uma edição recente, eu achei muito boa, porque ele introduz um pouco o livro aqui, mais ou menos com... Deixa eu ver. Com 27 páginas, 25 mais ou menos. Ele relata um pouco da história dos dois, tipo, o porquê que a própria Agatha Christie fez esse 5 e tudo mais. Ela relata um pouco sobre isso. E o relato que se diz, né, que se fala que a dupla, eles têm uns 5 livros sobre eles, né? Cada um, eles vivem uma aventura diferente, vivem uma espionagem diferente. Esse livro, eu me lembrei bastante sobre as aventuras em série,
Desventuras em Série sobre os pais das crianças, que eu esqueci o nome dos dois. Eu lembrei bastante deles dois, por questão de espionagem, essas coisas. E relata bastante sobre isso, né? Porque a Tupence, ela é muito moderna pra época dela. E Tommy, ele é meio recatado, sabe? Meio conservador, meio, meio simples demais, sabe? Tipo, pra sua época. Mas eu gostei bastante, bastante mesmo, né? Apesar de ser relutante, assim, é, cada capítulo, se você reparar, eles vão, tipo, momentos vai ser do Pense, momentos de Tommy, sabe? Mas né, não é focado, tipo, Tommy que relata, tipo, não é primeira pessoa, eu acho que se fala isso. É como se estivesse relatando o que acontecer, tipo, relato mesmo, sabe? Então, é um pouco isso. Falando sobre a resenha, eles começam, como eu já falei, eles, é, eles começam com começam falando em um restaurante, os dois, e aí ficam falando sobre as suas vidas, o que aconteceu de fato, porque eles se encontraram em um período longo, é claro, muito óbvio isso, e como eles passaram os últimos meses sem se ver. Aí cada um relata, e ela, como eu já falei, eles passou 10 meses aí fazendo várias coisas, ele lutando, aí ele se trocou aí pro exército e aí ficou longe. E aí a última vez que eles se viram foi quando ele estava no hospital ferido e ela estava de enfermeira e acabaram se encontrando. Dias depois eles foram a um restaurante e começaram a falar sobre as suas vidas pessoais, o que aconteceu de fato nos últimos meses com eles dois. Até que eles vão embora, quando tu pensa e sai, ela ela encontra-se com um cara desconhecido que ela não conhece. Lá ele relata sobre alguma coisa que quer e lá eles querem como eu falo, eles estavam desempregados procurando até que tiveram uma ideia de ter de grandes aventureiros aí de bancarem os espiões ou detetives, coisa do tipo, detetives. Mas ela acabou saindo, como eu falei, e aí ela acabou assim, com a cara desconhecido que queria de fato uma, como é que diz, queria contratar eles. No dia seguinte ela foi sem falar com o próprio com seu parceiro de espionagem ou de foi encontrar com esse cara e lá ele começou a falar sobre coisas que ela não entendia muito bem e que ela ficou meio confusa sobre a conversa e queria de fato contratá-los para fazer uma espionagem, só que aconteceu uma reviravolta por pura coincidência e que colocaram eles dois nessa loucura aí que no dia seguinte que aconteceu isso, tipo, vamos de fato ver o que é que tá acontecendo, por que que isso tá acontecendo. E lá eles foram, quando chegou lá, tá fechado o escritório que ela visitou e tudo mais. Aí ela colocou eles colocaram, no caso, um aviso no jornal, porque naquele vídeo não tinha rede social, então colocaram aviso no jornal para poder ter informações sobre uma certa pessoa que ele mencionou nessa conversa e que ela principalmente, eu pense, ficou se perguntando quem era. Porque Tommy era meio lento nessas coisas, então ela era muito agitada, ficava muito animada no próprio livro. Desde o primeiro momento você vê que ela era muito agitada e que ela faz um monte de
baboseira assim por impulso, por questão de animação, essas coisas. E lá eles começam a fazer as aventuras, né? Começa a fazer. E daí desse relato aí de relatar no jornal, eles conhecem duas pessoas. O Sr. Miss Carter, né? E o Julius. Que o Julius é o primo dessa pessoa, que é dessa garota que desapareceu como desaparecida e que esse homem queria procurar, como já falei no início. Essa garota, no caso, para ninguém ficar confuso, anos atrás, alguns anos atrás, no livro fala que essa garota foi salva um, pelo um navio, né? Porque mulheres, antigamente, mulheres, como vocês já viram Titanic, mulheres e crianças eram salvas do navio. Sempre acontecia isso. E aí o que acontece? Essa garota, no caso, foi salva, porém ela tinha um intuito, ela tinha uns papéis importantes, que houve uma confusão entre a Inglaterra e a Rússia, alguma coisa assim. E lá ela tinha esses papéis que um marinheiro deu a ela, que deixou nas mãos delas por ser responsável. E lá essa garota, ninguém sabe ao certo quem ela é, e nem é o Miss Brown, que é o cara que tá por trás de tudo isso, né? Eu achei muito massa mesmo, porque é muito. E eu fico por aqui. Tchau!